Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre as diversas modalidades de extinção dos contratos de trabalho, os seus efeitos jurídicos e principalmente as verbas rescisórias que decorrem de cada uma dessas modalidades? Meu nome é Daniel Pereira Bronfman, sou advogado especialista em direito do trabalho, membro da equipe de advogados do escritório Pamplona e Ronjoia. E vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. Tá? Antes da gente entrar nas modalidades de extinção do contrato de trabalho, eu acho muito importante a gente fazer uma distinção entre dois grandes grupos. O primeiro é os contratos por prazo determinado. Nesta modalidade, nesses contratos, a gente tem duas modalidades de extinção, que é a do tipo normal, que envolve aqueles contratos que terminam pelo decurso natural do tempo, naquele prazo pré-fixado, e a do tipo anormal. Nesta modalidade, os contratos se extinguem de forma antecipada, seja por iniciativa do empregador ou por iniciativa do empregado. O segundo grupo, que seguramente representa a grande maioria dos contratos de trabalho no Brasil, é os por prazo indeterminado. Nesses contratos, existem basicamente 6 modalidades de extinção contratual. A primeira que eu separei para vocês é a sem justa causa. Nós temos o pedido de demissão, temos ainda a bilateral ou consensual, a rescisão indireta do contrato de trabalho, a justa causa e a por culpa recíproca. Para que esse vídeo não fique muito extenso, vamos deixar essa discussão dos contratos por prazo determinado e os esclarecimentos para um segundo vídeo. Hoje vamos se limitar a falar sobre as modalidades de extinção nos contratos por prazo indeterminado. A primeira modalidade que eu separei para vocês hoje é a sem justa causa, ou dispensa desmotivada. Aqui são garantidos ao empregado a maior quantidade de verbas rescisórias. A primeira é o aviso prévio. O aviso prévio é devido integralmente, lembrando sempre que esse aviso prévio pode ser proporcional, vai depender muito do tempo que esse empregado prestou serviço para aquele empregador, podendo chegar até 90 dias esse aviso prévio proporcional. São devidos gratificação natalina, que na verdade é o 13º salário proporcional, férias proporcionais com 1/3, multa de 40%, liberação do FGTS e encaminhamento do seguro-desemprego. A segunda modalidade que eu separei para vocês diz respeito ao pedido de demissão, que também é bem conhecido de todo mundo. Nessa modalidade de dispensa, algumas verbas rescisórias não são devidas. Existe um prejuízo para o trabalhador se ele pede demissão. A gente pode considerar como devidas aqui o 13º salário proporcional e as férias proporcionais com 1/3. O trabalhador perde nesta modalidade o direito ao aviso prévio, a liberação do FGTS, a multa de 40% do FGTS e não tem direito ao encaminhamento do seguro-desemprego. Lembrando sempre que se o empregado não cumprir o aviso prévio, ele pode ter descontado o valor do aviso prévio da sua rescisão. Separei para vocês aqui também a bilateral ou consensual, que é a nova modalidade de rescisões contratuais, de modalidades de extinção do contrato de trabalho. Ela foi introduzida na CLT pela reforma trabalhista em 2017, está prevista no artigo 484A da CLT, e traz algumas peculiaridades. Algumas das verbas rescisórias aqui são pagas pela metade. Isso mesmo, pela metade. O aviso prévio é pago pela metade. A multa de 40% do FGTS também é paga pela metade. Você não recebe aqui os 40%, você vai receber apenas 20%. Agora, o 13º salário proporcional e as férias proporcionais com 1/3 são pagas na sua integralidade. Outra coisa interessante nessa modalidade de extinção é o saque do FGTS. Você tem direito ao saque do FGTS, só que não é integral, somente 80% do valor depositado e não tem direito ao encaminhamento do seguro-desemprego. Temos ainda a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é aquela modalidade em que o empregador comete um ato faltoso, ou seja, a rescisão se dá por culpa do empregador. Os efeitos jurídicos nesta modalidade de extinção são praticamente os mesmos da rescisão sem justa causa. Por quê? Porque as verbas rescisórias são iguais. O trabalhador passa a ter direito ao aviso prévio, que é proporcional, dependendo do tempo de serviço que esse trabalhador prestou para aquele empregador, podendo chegar a 90 dias, como havia referido anteriormente.
tem direito ao 13º salário proporcional, às férias proporcionais com um terço, tem direito à multa de 40% do FGTS, ao saque do FGTS e ao encaminhamento do seguro. Também aqui são contempladas as verbas rescisórias na sua integralidade, ou seja, na sua plenitude. Temos ainda a dispensa por justa causa. Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais agressiva para o empregado no nosso ordenamento jurídico. Por que eu digo agressiva? Porque ela, na verdade, o trabalhador não tem direito a nenhuma verba rescisória, nenhuma mesmo. Todas as verbas rescisórias não são devidas nessa modalidade de extinção. O trabalhador não vai ter direito ao aviso prévio. O trabalhador não tem direito ao 13º salário proporcional, as férias proporcionais também não tem direito à multa de 40%, não pode sacar o FGTS nem mesmo encaminhar o seguro-desemprego. Tá? Lembrando sempre que em todas essas modalidades de extinção que eu estou falando, é inerente a elas a anotação da carteira de trabalho e a entrega do TRCT, né, o termo de rescisão do contrato de trabalho, independente da modalidade de extinção. A última modalidade de extinção que eu separei hoje para a gente conversar diz respeito à culpa recíproca. Essa é uma modalidade muito rara no nosso ordenamento jurídico, para não dizer raríssima. Tá? Ela depende necessariamente de uma decisão judicial numa ação trabalhista. Tá? E as verbas rescisórias nesta modalidade são pagas pela metade. Tanto o aviso prévio, a multa de 40%, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais com um terço, todas elas são pagas pela metade. Mas o trabalhador tem direito ao saque do FGTS, mas não pode encaminhar o seguro-desemprego. Pessoal, com esse vídeo de hoje eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre essas modalidades de extinção, mesmo que de forma limitada. Eu prometo que eu vou gravar futuramente um outro vídeo falando sobre os contratos por prazo determinado. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Se conhece alguém que se interesse por esse assunto, que pode estar precisando desses esclarecimentos, compartilha com essa pessoa esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, procura um advogado da sua confiança, pede alguns esclarecimentos. Tá? Um grande abraço e até a próxima.